Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí pelo Periscope. Que Deus te abençoe, te guarde. Esse veículo de transmissão de rede social tem sido usado para uma série de coisas, né? E eu gostaria de usar esse Periscope para ministrar algumas palavras do Evangelho. O Evangelho puro e simples, como C.S. Lewis escreveu, né? Ele tem até um livro maravilhoso justamente sobre isso, Cristianismo Puro e Simples, que eu gostaria de recomendar para todo cristão que gostaria de entender o Evangelho como ele é, de maneira simples e objetiva. Porque o Evangelho é assim, Deus desceu até nós e simplificou as coisas no mais alto nível que poderia ter sido simplificado. E por isso que o texto lá de Hebreus diz que a salvação tem algumas características. A Bíblia diz, e o autor dos Hebreus diz, é uma tão grande salvação. Ou seja, Deus estendeu a sua salvação a todos nós. Dificuldades, né? O Evangelho é assim. Por isso que Jesus disse em Mateus 11 que o jugo é suave e o fardo é leve. Então, qualquer nível do Evangelho, pelos princípios simples de Jesus, que promova culpa, medo, terrorismo psicológico, terrorismo moral, algumas vezes até mesmo terrorismo ético, esse não é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro, tem como princípio mesmo esse jugo suave, esse fardo leve, essa comunhão com Deus que é promovida na vida, né? Na estrada da vida. Inclusive quando aqueles leprosos, em Lucas capítulo 17, se encontraram com o Senhor Jesus ali naquele momento que o Senhor Jesus estava passando, a Bíblia diz que eles gritaram, eles bradaram pedindo que Jesus os curasse, em Lucas 17, a partir do verso 11. E o texto bíblico vai nos informar que o Senhor Jesus diz: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Ou seja, o que o Senhor Jesus está ensinando para eles é que os milagres que você precisa viver, elas acontecem nas coisas simples da vida, naquelas coisas que a gente pode fazer, aquelas coisas que estão ao nosso alcance. O Senhor Jesus disse: vão e apresentem-se ao sacerdote, ou seja, façam o que tem que ser feito. E essa é a proposta do Evangelho para nós o tempo inteiro. Essa é a proposta do Evangelho para todos nós. A gente tem que viver, caminhar, a gente tem que se relacionar com as pessoas. Algumas vezes as pessoas têm a ideia de que o relacionamento com Deus é só na igreja e que o sagrado é só durante a oração, ou a vigília, ou as festividades, os eventos principais. Só que a vida com Deus, ela está o tempo todo relacionada no dia a dia. A gente pode sentir Deus em qualquer momento, e esse é um princípio simples e básico do Evangelho. O jugo suave, o fardo leve. É claro que em momentos da nossa vida a gente tem que ter convicções, se arrepender de algumas coisas, tomar alguns retornos, fazer alguns caminhos de volta, refletir, confrontar, como em alguns momentos, eu sei que algumas pessoas que estão me ouvindo e vão me assistir, sabem do que eu estou falando. Alguns momentos, alguns tiveram que colocar pano de saco e cinza, se jogar no chão, se jogar com a boca no pó, como a Bíblia nos ensina em Lamentações 3:29. Alguns momentos a gente tem que confrontar a nós mesmos de uma maneira muito específica. Mas fora esses momentos especiais, esses momentos de confronto, de batalha, a gente tem que se aplicar à simplicidade, crendo que Deus a qualquer momento vai se manifestar na nossa história. E eu quero terminar essa palavra simples dessa tarde, mandando um abraço a todos, mas com essa reflexão que está no livro de Lucas, no capítulo 1, porque todos que estão me ouvindo hoje à tarde e que vão me ouvir nessa gravação após, têm promessas de Deus. O que fazer diante das promessas de Deus? A Bíblia diz em Lucas capítulo 21 que quando Zacarias ele ouviu a promessa de Deus e por algum momento ele não entendeu e ele teve que ficar mudo durante os 9 meses da gestação da sua esposa Isabel. E também, como consequência disso, a Bíblia diz que por 5 meses Isabel se ocultou. Então, diante da promessa de Deus, alguns momentos a gente tem que aprender a ficar em silêncio e em outros momentos a gente tem que aprender a se ocultar para aparecer na hora certa. Essa é a palavra do Evangelho para nós. Então, se você tem promessa, algumas vezes fique em silêncio. Se você
crê que essas promessas estão para se cumprir, fica quietinho, fica oculto, vai chegar a hora certa de você aparecer. Seja no ambiente da igreja, seja no seu trabalho, nos seus estudos, seja quais forem os planos e os projetos. Eu quero abençoar a sua vida hoje à tarde, quero ministrar uma palavra de oração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre de todo mal, de toda angústia, de toda depressão, de toda culpa, de todo medo, de toda maldição. E que a bênção do Senhor transborde sobre a sua vida. Que Deus abençoe. Aqui é o pastor Fábio, falando diretamente de Curitiba para todo mundo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça de maneira sobrenatural. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Se você quiser saber mais sobre o nosso ministério, nós temos a página, nós temos o canal no YouTube, temos a página no Instagram, temos o Facebook, temos o Twitter. Que Deus te abençoe e Deus te guarde na paz do Senhor. Amém.